Bom, então vamos começar, né? Vamos começar aqui a nossa maravilhosa aula, vamos dizer assim, tá certo? Então vamos lá. Então, como eu disse, o início dos nossos trabalhos vão ser novamente em equações diferenciais, né? A gente vai ver um novo método para resolver equações diferenciais, né? A gente só vai resolver as que são lineares agora, né? No semestre passado, a gente viu as de primeira ordem que não eram lineares, a gente viu alguns métodos para resolver, tá certo? E vimos apenas uma linear que foi de primeira ordem, né? E as de segunda ordem eu achei melhor fazer agora, porque fica melhor e mais simples com a transformada de Laplace, né? Não sei se vocês lembram, em todos os métodos, a gente teve que aplicar derivadas e integrais para resolver, para achar a função que era a solução das equações diferenciais. Com a transformada de Laplace, a gente evita isso, perfeito? Inicialmente, claro, nós vamos ver que pela definição, dentro da transformada, existe uma integral para resolver. Só que a gente não vai resolver, a gente vai dar aqui a base, claro, que vai usar a integral para achar as bases, aí daí a gente constrói uma tabela, e a partir da construção da tabela, a gente usa apenas a tabela para chegar na solução das equações diferenciais. A transformada de Laplace não tem só esse uso, mas esse é um dos usos que nós vamos ver. Na verdade, serão dois. A gente vai ver como resolver algumas integrais mais complicadas, vai ser um novo método de integração, e principalmente vamos usar para resolver equações diferenciais, né? Mais precisamente, problemas de valor inicial. Então, vamos lá. Bom, transformada de Laplace. O que é a transformada de Laplace? Imagina que você tem uma função na variável t. Podia ser na variável x também, não teria problema. Mas o importante é que essa variável seja positiva. Pode até ser igual a zero, né? Seja sempre positiva, ou seja, a função só vai atuar em valores positivo ou zero. Mas aqui está positivo só para garantia. A transformada de Laplace de ft, a transformada de Laplace de ft, e escrevemos assim, né? Ó, é definida por L de ft, esse L aqui estranho, né? É igual à integral de 0 até infinito, de E elevado a menos st, ft dt. Se a função fosse na variável x, seria menos sx, fx e dx. Tá ok? Bom, por que apareceu esse fs aqui? Ó? É porque quando esse limite existe, essa integral existe, o resultado dela é uma função na variável s. Por isso que eu estou colocando assim, ó, né? Você tem a função original, né? Se a gente fosse pensar em física, uma função onde o parâmetro é o tempo, tá certo? Então a gente consegue transformar, através da transformada de Laplace, essa função em uma outra função, por isso que eu mudei, ó, de f minúsculo para f maiúsculo, e ela é transformada em uma função na variável s para ser manipulada para o que nós venhamos a fazer. Tá certo? Agora, aqui tem um detalhe importante, né? Você vê, ó, que essa integral é uma integral imprópria, né? De zero até infinito. Do mesmo tipo que a gente viu no teste da integral do semestre passado. Não sei se você lembra para as séries, né? Aí lembra como é que a gente resolvia? Aí tem esse detalhe aqui para resolver, né? Agora sim, tá. Antes disso, para todos os S reais, onde a integral converge, né? Por que eu disse isso? Exatamente pelo comentário que eu fiz. Ó. Porque como essa integral é uma integral indefinida, né? Melhor, imprópria, nós resolvemos ela assim, ó. A gente não resolve com infinito, aqui tem que ser um número, tá certo? No lugar do infinito. Então vai ser o limite, quando b tende a infinito, aí eu substituo lá no lugar do infinito esse b. Porque eu resolvo a integral normalmente, tá certo? Aí calculo o limite quando b tende a infinito, exatamente como a gente fez lá no estudo das séries numéricas. Não sei se vocês lembram, né? Então, essa é a nossa definição, nossa não, é a definição mesmo de transformada de Laplace. Então, quando você quer calcular a transformada de Laplace de uma função, você usa esse símbolo e faz essa conta, tá certo? Resolve esta integral indefinida. Aí o resultado, quando existe, né? Ó, quando é que o resultado existe? Quando
esse limite existe, né? Ou seja, quando a integral converge. Perfeito? Vamos lá. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Na verdade, essas funções aí, ó, elas têm umas condições, mas a gente vai ver só mais tarde, né? A gente vai escolher aqui para fazer a transformada de Laplace apenas de funções que realmente a gente consegue fazer, e depois a gente vai dar algumas condições para que a função seja possível calcular a integral ou não. Tá certo? Vamos lá. Então, determine a transformada de Laplace da função constante f de t igual a 1, para todo t maior ou igual a zero. Olha, como eu disse, ó, o t precisa ser positivo, mas não precisa ser só positivo, pode ser igual a zero. Tá certo? Vamos lá. Aí, olha só. Vamos resolver aplicando a definição, né? Ó, a gente vai ter que f de t igual a 1. Então, f de s, que vai ser a função do resultado, se houver, é a transformada desta nossa função de f de t. Então, é a transformada de 1, né? Porque a função f de t é igual a 1. E daí a gente vai aplicar a definição. Qual a definição? A transformada de qualquer função é a integral de 0 até infinito de e elevado a menos st, ft dt. Perfeito? Substituindo aí, ó, né, os valores, né, ó, é a transformada de 1, como está dito ali na segunda linha, tá certo? Então, vai ser a integral de 0 até infinito, de e elevado a menos st, e no lugar do ft entrou o 1, né? Ó. Exatamente como diz aqui a definição, perfeito? Alguma pergunta até aqui? Não, senhor. Então, vamos continuar. Bom, aí daí eu vou multiplicar o 1 e eu vou obter isso daqui, né? Ó. Aqui eu já mudei, né? Ó. Vai ficar e elevado a menos st vezes 1 vai dar e elevado a menos st dt. Eu já mudei o infinito aqui para o b para fazer como a gente faz realmente. Então, a gente precisa resolver esse limite. Né? Primeiro, vamos fazer a integral e depois resolver o limite, tá certo? Então, vamos lá, né? Então, vamos às contas, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso resolver esta integral. Então, é a integral de 0 até b de e elevado a menos st dt. Aqui, ó, você faria por substituição, né? Ó. A derivada desse cara aqui é menos s. Aí, não sei se você lembra do primeiro período, é o inverso da derivada aqui do expoente, porque a função é composta, menos s vezes a integral da exponencial é ela mesma, né? Ó. Aqui teria que aparecer mais uma constante, mas como a integral é definida, eu não preciso colocar a constante, só preciso calcular ela de 0 até b. Tá certo? Eu acho que alguém está querendo entrar? Não, não parece. Parece que sim. Só um minutinho, colegas, que a gente já continua. Tá, então vamos lá. Então vamos continuar. Aí, olha só. Vou substituir o b. Como a variável é o t, né? A variável de integração, ó, dt, eu vou substituir no lugar do t. Então, vai ficar menos 1 sobre s, e elevado a menos s. Aí, no lugar do t, entra o limite superior, né? Aí, menos, definição de teorema fundamental do cálculo, né? Substitui o de cima e menos a substituição do limite inferior. Então, vai ficar menos 1 sobre s, e elevado, aí vai ficar menos s, vezes, agora eu vou substituir o zero, né? E vou obter menos 1 sobre s, elevado a menos sb, mais 1 sobre s. Até aqui tudo tranquilo? Perfeito? Bom, isso aqui é o resultado da integral definida, mas o que eu quero calcular é o limite quando b tende a infinito, d menos 1 sobre s, é elevado a menos sb, mais 1 sobre s, que é o resultado da integral definida, né? Porque é o limite da integral definida, perfeito? Acho que até aqui tudo tranquilo, né? Ó. Agora aqui, ó, para fazer esse limite, ó, 1 sobre s é constante. A variável aqui do limite é o b. E ela só aparece aqui, né? Ó. Perfeito? Bom, esse é a constante
esse é constante, então, na verdade, o que eu preciso mesmo é calcular o limite, quando B tende a infinito, de E elevado a menos SB. Tá certo? Qual é esse limite? Aí aqui, ó, esse resultado depende do valor do S. Ó. Como S é uma variável, né? Como foi dito no início, S é um número real. Mas eu não sei exatamente quanto é o S. Ele é um número real, mas ele é um número real fixo, né? Ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Então, eu tenho que olhar esses detalhes, né? Olha só. Vamos primeiro olhar o caso em que o S é negativo. Se o S for negativo, o que acontece? Menos S é o quê? Positivo. Alguma dúvida? Ó, e quando eu fizer o B ir para infinito, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, menos S vezes B vai para mais infinito. Alguma dúvida? Por quê? Eu tenho um número positivo, que é o menos S, multiplicado pelo B, que vai para infinito. Então, positivo vezes infinito vai dar mais infinito. Qual é a conclusão aqui, ó? Aí a conclusão aqui é que este limite aqui, ó, daria infinito. Perfeito? Então, ó, aí eu vou colocar bem aqui a conclusão. Isso implica que E elevado a menos SB também vai para mais infinito. Perdoe aí o pequenininho aqui no cantinho, tá certo? Até aí alguma dúvida? Aí, se o S for igual a zero, olha, o S igual a zero, a gente teria aqui esse limite indo para 1, tá certo? Mas eu não quero calcular só esse limite. É melhor colocar aqui 1 sobre S, que eu acho que fica melhor, né? Ó. Aí, esse limite aqui com 1 sobre S, que é esse aqui, ó, só sem o sinal, ele não existe, né? Então, esse limite não existiria. Perfeito? E agora, o que acontece quando S é positivo? Quando S é positivo, menos S é negativo. Perfeito? E como o B vai para mais infinito, o que acontece com menos S vezes B? Aí, menos S vezes B, nesse caso, vai para menos infinito. E o que acontece com 1 sobre S vezes E elevado a menos SB? 1 sobre S é constante. Esse cara aqui está indo para menos infinito. O que acontece aqui? Vai ficar 1 sobre E elevado a infinito positivo, então isso vai para zero. Entendido? Alguma pergunta? Então, conclusão. Esse limite só existe quando o S é negativo. Porque isso aqui vai para zero, né? Ó, e o resultado é 1 sobre S. Né? Aí você só precisa dizer, isso só é possível se o S for positivo, que é justamente esse caso aqui. Ó. Esses outros dois casos, quando o S é negativo e quando o S é zero, o limite não existe. Tá certo? Entendido isso daí? Bom, eu sempre penso que quem cala consente. Então, eu vou apagar isso daí e vou continuar, hein? Então, vamos lá. Então, aqui vai ter uma repetição, né? Ó. A integral, que a gente resolveu, né? Olha só, a substituição direitinho, deu aquilo que a gente fez, aí a gente fez aquela nossa análise e deu 1 sobre S, sempre que o S é positivo. Qual é a conclusão? A transformada de Laplace da função constante igual a 1 é igual a 1 sobre S, desde que o S seja positivo. Tá certo? Então, a transformada só existe para a função constante igual a 1 quando o S é positivo. Se o S for negativo ou igual a zero, o limite não existe, né? Tá certo? E, portanto, não vai existir transformada nesses intervalos aí para o S, só quando o S for positivo. Próximo exemplo. Determine a transformada de Laplace da função ft igual a t para todo t maior ou igual a zero. Vamos lá. A ideia é a mesma, né? Então, pela definição, né, fs é a transformada de ft, que vai ser L de t, no caso, né? Aí eu vou substituir o t na integral, né? Vai ficar L de t.
igual a integral de e elevado a menos st, ó. Aí no lugar aqui, ó, do ft, eu coloquei a função, que é o t, né? Perfeito? Aí eu vou só reescrever, ó, como aqui é um produto, a ordem dos fatores não altera o produto, então eu inverti aqui, né, ó, e apliquei a definição para resolver integral imprópria, o limite, quando o b tende a infinito, da integral de 0 a b de t elevado a menos st dt. Então, agora nós precisamos resolver essa integral, né? Vamos lá. Então, vamos lá aqui de novo, né? Então, como é que eu resolvo a integral? Não vou colocar o limite, não. Como eu vou resolver só a integral, né? Então, depois eu penso no limite. Vai ser t vezes e elevado a menos st dt. Então, uma integral indefinida. E essa aqui, quando tem valores aqui, é definida, não esqueça. Tá certo? Como é que você faz isso? A anterior dava para fazer por substituição. Essa aqui só dá para fazer por partes. Então, você vai u igual a t, que é só para lembrar, para quem não lembra, né? Ó, é e elevado a menos st dt. Perfeito? Aqui eu derivo. A derivada do 1 em função de t é 1 dt, tá certo? E aqui, ó, eu integro. Essa é a mesma integral anterior, então é menos 1 sobre s, é elevado a menos st. Aí, qual é a solução aqui? Não sei se você lembra. É o v menos integral de v du. Perfeito? Então, vamos lá. U vezes v. O u é t, e o v é menos 1 sobre s, é menos st. Então, eu posso escrever assim. Menos t sobre s é elevado a menos st. Aí, menos integral, tá certo? Menos integral de v du. Esse é o v e esse é o du. Bom, o du é 1 dt, eu vou multiplicar aqui, né? Ó. Esse 1 sobre s, como eu vou integrar em relação a t, é constante, eu posso tirar da integral. E o restante, como tem a variável t, tem que continuar na integral. Menos st, e o restante do du, dt. 1 vezes isso aqui é isso mesmo, não precisa colocar lá do du, perfeito? Então, isso aqui vai dar menos t sobre s, é elevado a menos st, menos 1 sobre s. A integral de e elevado a menos st é essa mesma integral que a gente viu aqui, né? Então, vai ser menos 1 sobre s é elevado a menos st, mais a constante. Parece que tem alguém de novo querendo entrar, né? Tá certo? Vamos continuar. Bom, aí por que eu coloquei a constante aqui? Porque eu calculei a integral indefinida. Tá certo? Aí aqui vai dar o seguinte, né? É igual ao limite quando b tende a infinito, agora do resultado, né? Ó. Resolvi a integral e deu menos t sobre s, tá certo? É elevado a menos st, tá ok? Menos 1 sobre s, 1 sobre, menos não, né? Mais, tá certo? Porque menos com menos dá mais, tá ok? É mais mesmo? É, né? Porque é menos, aí o menos da fórmula, tá certo. Vira. Ah, não, eu cometi um equívoco, né? Olha o erro que eu fiz aqui, ó. É menos, e aqui ó, já era menos, aí menos com menos aqui dá mais. Perfeito? Aí aqui é mais, me perdoe, ó, já ia dar um pequeno problema. Vamos apagar ali. Então aqui ó, vai dar menos, tá certo? Mais com menos é menos, 1 sobre s ao quadrado vezes e elevado a menos st. Bom, não preciso colocar a constante, porque aqui é a integral definida, né? Tá certo? Mas isso é feito de 0 até b, né? Ó. De 0 até b. Tá ok? Então, vou apagar aqui esse excesso, né? Tá certo? Alguma pergunta aqui na resolução da integral? Nenhuma dúvida. Tá, perfeito. Então, eu vou apagar aqui, né? Rapidinho. Tentar fazer rápido, né? Porque é muita coisa para apagar.
Mas aqui está indo bem, né? Olha aí. Até que foi razoavelmente rápido, né? Tá certo? Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Isso é igual ao limite quando b tende a infinito. Bom, agora eu vou substituir, né? Primeiro o b, como a variável é o t, então onde tem o t eu vou colocar o b aqui, tá certo? Vai ficar menos b sobre s é elevado a menos sb menos 1 sobre s ao quadrado vezes e elevado a menos sb, aí menos, aí eu tenho que substituir o restante, né? O zero agora. Quando eu substituir o zero aqui e aqui, aqui vai dar e elevado a zero, vai dar 1, vezes 0 sobre s, que é 0, vai dar 0, tá certo? Eu já estou assumindo que aqui que o s não pode ser 0, porque ele está no denominador, ele realmente não pode ser 0, tá ok? Aí quando eu substituir o 0 aqui, ó, aqui vai dar 0, menos 0 é 0, é elevado a 0 a 1, vezes menos 1 sobre s ao quadrado, vai dar menos 1, s ao quadrado. Perfeito? Então, o resultado disso é o limite, quando b... Não, vou fazer aqui embaixo, porque o espaço ali é pequeno. É o limite, quando b tende a infinito, d menos b sobre s é elevado a menos sb, menos 1 sobre s ao quadrado é elevado... Ó, aqui eu esqueci o s, né? Me perdoe. Menos sb, menos com menos mais, 1 sobre s ao quadrado. Bom, agora, de novo, aquela análise, ó. Quando eu fizer aquela análise aqui, ó, eu sei que esse limite não vai existir quando S for negativo e quando S for igual a zero, tá certo? Então, não vou nem olhar para ele, tá? Então, vou olhar para esse aqui, ó. Tá certo? Porque aqui pode dar algum tipo de problema, não sei. Mas como esse aqui não existe, né, ó, o resultado já não existiria, tá certo? Mas olha só, quando S é negativo, isso aqui é positivo, isso vai para infinito. Isso aqui vai para infinito, vai dar menos infinito. Também não vai existir. Tá certo? O S não pode ser zero, então eu tenho que verificar o que acontece quando S é maior que zero. Então, de novo, quando S é maior que zero, menos S é menor que zero. Perfeito? Isso quer dizer o seguinte. Isso implica que menos S vezes B vai ser negativo. Por quê? Porque o B, ó, ele está indo para mais infinito, então ele vai ser positivo. Então, menos S vezes B é sempre positivo. Como o B é sempre positivo e menos S é negativo, quando multiplicar o resultado vai dar negativo. Perfeito? Então, olha só. Eu não vou analisar para esse, porque a gente já fez análise no anterior, e esse aqui vai para zero quando S é positivo. Então, falta olhar só para esse. Então, eu quero calcular esse limite aqui, ó. O limite, quando B tende a infinito, de B sobre, olha só, menos SB é negativo. Para ele ficar positivo, basta colocar para baixo, né? Vai ficar S vezes E elevado a SB. Por que SB? Eu sei que se menos SB é negativo, SB só pode ser positivo. Tá ok? Só um minuto aí. Perfeito? Então, o que é que vai dar isso aqui? Ora, se eu fizer o B para ir para infinito, ó, B indo para infinito, o numerador é infinito. É elevado a infinito é infinito, então aqui também vai dar infinito. Vai ficar infinito sobre infinito, né? Vai ficar assim, ó. Aí lembra o que nós vimos no cálculo 1? Sempre que fica infinito sobre infinito, o limite existe. A gente só precisa usar a regra de L'Hopital, né? Então vamos lá. Então é o limite quando B tende a infinito. A derivada de B em relação a B é 1 sobre S é constante, repete. A derivada da exponencial é ela mesma, então é E elevado a SB, como é uma função composta, vezes a derivada da interna, que é o expoente. A derivada de SB em relação a B é só o S. Então vai aparecer um S multiplicando, então esse S fica ao quadrado. Agora sim, quando eu fizer o B ir para infinito, ó, já sei que esse de baixo vai para infinito, 1 sobre infinito vai dar zero, né? Perfeito? Então, ó, quando S é menor que zero, é maior que zero, ó, esse aqui vai para zero e esse aqui vai para zero. Em qualquer outro caso, quando S
é menor que zero ou igual a zero, esse limite não existe. Então, o resultado disso aqui, ó, é 1 sobre S ao quadrado, desde que o S seja positivo. Perfeito? Então, este é o resultado. Tá legal? Então, vamos apagar isso daí. Eu estou resolvendo a integral aqui, ó, só por uma questão de lembrar para os senhores aí, ó, as técnicas de integração, né? Tá certo? Ó, tudo direitinho como a gente viu. A gente integrou e deu esse resultado. Perfeito? Substituímos o B. Ó, aqui houve um pequeno equívoco, até na hora do Ctrl+C, Ctrl+V, ó, esqueceu de colocar o B aqui, tá? Mas é isso, é aquilo que estava antes, não é? Tá certo? Seguindo. Aí o resultado é 1 sobre S ao quadrado, desde que o S seja positivo. Conclusão. A transformada de Laplace de t, da função ft igual a t, né? É a função f de s, que é 1 sobre S ao quadrado, desde que o domínio dessa função sejam valores positivos. S maior que zero. Perfeito? Tranquilo? Agora eu vou um pouquinho mais além, né? Ó, t ao quadrado. Vamos lá. O princípio é exatamente o mesmo, a análise é exatamente o mesmo, não vai mudar nada, né? Ó. Olha só. Quero saber a transformada de t ao quadrado. Vou substituir por t ao quadrado na função, né? Então, a nossa função f de s vai ser a transformada de t ao quadrado. Aí vamos lá. É a integral de 0 a infinito, de e elevado a menos st, vezes t ao quadrado. Só substituir no lugar de ft, o t ao quadrado, perfeito? Como essa integral é imprópria, eu tenho que calcular o limite, né? Quando b tende a infinito, de 0 a b de t ao quadrado, e elevado a menos st dt. Novamente, isso aqui só resolve por partes, né? Ó. Não vou resolver de novo, tá certo? Você já viu como é que é a ideia, né? Então, é só aplicar. Perfeito? É só aplicar, tá? Aí o resultado vai ser esse aqui, ó. Menos t ao quadrado sobre s é elevado a menos st, menos 2t sobre s ao quadrado é elevado a menos st, menos 2 sobre s ao cubo é elevado a menos st de 0 até b. Então, o resultado dessa integral aqui, né, ó, é toda essa expressão. O que eu vou fazer agora? Vou só substituir o b agora no lugar do t, porque a nossa variável de integração é o t, né? Ó. Então, vai ficar b ao quadrado sobre s é elevado a menos sb, menos 2b sobre s ao quadrado é elevado a menos sb, menos 2 sobre s ao cubo é elevado a menos sb. Quando eu substituir o zero, ó, esse aqui vai dar zero e esse aqui vai dar zero. Vai ficar só menos com menos mais, 2 sobre s ao cubo, porque como o t vai ser zero, é elevado a zero vai dar 1, vai ficar 2 sobre s ao cubo, né? Ó, mais 2 sobre s ao cubo. Então, vamos lá. Substituindo, fica aqui, ó. Como eu disse, né? Ó, b ao quadrado é elevado a menos sb, menos 2bs ao quadrado é elevado a menos sb, menos 2s ao cubo é elevado a menos sb, mais 2 sobre s ao cubo. Tá certo? Aqui, ó, a análise é como antes, né? Ó. Lembra que esse aqui é muito parecido com o anterior, né? Ó. E esse aqui é como o primeiro exemplo. Perfeito? Então, a gente sabe que para S menor que zero e S igual a zero, esses dois não existem. Né? Mas esse dá para resolver exatamente como esse. Por quê? Mudou de B para B ao quadrado. Aqui, ó, é um número positivo e aqui continua positivo. Então, a análise vai ser a mesma, né? Então, o que é que fica faltando? Saber se realmente o que acontece quando S é maior que zero. Fica só faltando isso. Tá certo? Então, a gente já viu que quando S é menor que zero e maior que zero é igual a zero, a análise é como naquele anterior, né? Tá certo? A gente sabe que o limite não vai existir, né, desses caras aí, e, portanto, eu não vou nem olhar, né? Agora, quando S é maior que zero, ó, esse aqui é similar àquele outro, está só multiplicado por 2, esse aqui similar ao anterior, que está só multiplicado por 2, então, quando S é maior que zero, ó, esse aqui vai para zero, e esse aqui já vai para zero. Não vou fazer análise de novo, tá certo? Então, fica faltando só esse. Tá ok? Então, vamos lá.
tá? Mas a ideia vai ser a mesma, né? Ó, porque ó, 2b é positivo e esse cara aqui é positivo. A análise vai ser a mesma. Porque esse aqui, ó, é igual a esse, tá certo? Então, esse aqui vai para zero quando S é maior que zero. Então, esse aqui também vai para zero. Então, a gente não precisa nem fazer. Mas se você quiser que eu faça, a gente marca uma aula fora do horário e a gente faz tudo direitinho. Tá certo? Aí, conclusão, qual vai ser o resultado? 2 sobre S ao cubo. Perfeito? Deixa eu apagar aqui. Aí o resultado vai ser 2 sobre S ao cubo. Então, a transformada de Laplace da função t ao quadrado, que é a função f de S, é descrita por 2 sobre S ao cubo, desde que o S seja positivo. Tá certo? Então, ó, esses resultados a gente está fazendo para construir a nossa tabela. Porque na hora que aparecerem essas funções nos nossos problemas, quando a gente for aplicar a transformada de Laplace nela, a gente já vai saber qual é o resultado, né? É só ir lá na tabela. Perfeito? Vamos lá. Agora o seguinte, a gente já viu a transformada, né? Ó, a gente já viu a transformada de ft igual a 1, ft igual a t e ft igual a t ao quadrado. Aí eu coloquei no exercício só todas essas, né? Ó, t ao cubo, t à quarta, e aqui, ó, para a gente determinar a regra geral. Olhar o que aconteceu com esta e com esta outra aqui, né? Ó, né? Ver o que vai acontecer com essa, e a partir daí, ó, analiticamente, só analisando, né? Ó, né? A gente vai ver como é que fica o caso geral. Veja que para esse t elevado a n, ó, só vai funcionar, nós só vamos fazer quando n é um número natural, podendo até ser zero. Sendo zero, ó, seria esse caso aqui, né? Ó. Tá certo? Tá? Então, vamos ver o que acontece para t ao cubo, para t à quarta e t elevado a n, onde n é um número natural. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Eu não vou nem fazer as contas, eu vou colocar o resultado para a gente não perder tempo. Tá? Então, vai ser a transformada de t ao cubo. Olha o que é que vai dar depois de fazer aquelas continhas da integral. 6 sobre s à quarta, claro, desde que o s seja positivo. Tá ok? Perfeito? Aí, olha aí. G de t igual a t à quarta. Então, a transformada é a função g de s, ó. Aí, ó, eu sempre simbolizo assim. Quando eu transformo, aplico a transformada na função f, o resultado, na variável s, a mesma letra, só que maiúscula, né? Olha aí. Para não ficar igual, perfeito? Então, se você usa letra maiúscula para tudo, comece a mudar para que não haja ambiguidade nem problema na hora que você for estudar. Então, quando a gente for calcular a transformada de t à quarta, olha só qual é o resultado. 24 sobre s à quinta, desde que o s seja positivo, tá certo? Agora aqui vem a minha pergunta, né? A gente já sabe que a transformada de 1 é 1 sobre s. A transformada de t é 1 sobre s ao quadrado. A transformada de t ao quadrado é 2 sobre s ao cubo. Tá certo? Aí vem aquela minha pergunta para resolver aquela nossa última questão que está lá no enunciado aqui do exemplo 4, né? Qual é? Essa daqui, ó. Se a função é ht igual a t elevado a n, a transformada dela vai ser a transformada de t elevado a n. E qual vai ser o resultado? Eu lhe pergunto. Alguém pode me dizer? Eu notei que estava acontecendo fatorial. Então seria Diga n aí. fatorial Opa, vamos sobre lá. s N elevado a n. fatorial sobre S elevado a n. S elevado a Ah, n? não. N mais 1. N mais um. Exatamente. Já para trabalhar com gente inteligente, o negócio é diferenciado, né? Tá certo? Aqui você não viu, ó, mas aqui, ó, é como se fosse t elevado a zero, né? Ó. Então, é 0 fatorial sobre s elevado a 0 mais 1. Tá certo? Aqui, ó,
o expoente aqui é 1, então é 1 fatorial sobre S elevado, aí o N é 1 mais 1, né? Tá certo? Aqui, ó, mesma coisa, o expoente é 2, 2 fatorial sobre S elevado a 2 mais 1. Aqui, ó, exatamente a mesma coisa, olha só. 3 fatorial sobre S ao cubo mais 1. 4 fatorial sobre S à quarta mais 1. Perfeito? Então, ó, os colegas aí observaram bem e viram que o resultado é esse que eu estou apagando aqui, porque vai aparecer novamente aqui digitado, né? Mas isso tudo só é verdade se o S for maior que 0 e o expoente N for um número natural. Perfeito? Então, ó, na nossa tabela não vai constar esses outros aqui. Na verdade, vai constar. Na nossa tabela vai constar esse aqui do 1, né? Ó, e vai constar esse t elevado a n. Perfeito? Porque aí já é o caso geral e o caso das constantes. Tá certo? Até aqui, então, eu acho que, rapaz, esse negócio de transformada de Laplace é muito fácil, né? Vamos lá. Seguindo. Determine a transformada de Laplace da função ft igual a e elevado a t. Novamente, aqui é só aplicar a regrinha, né? Ó. Perfeito? No lugar da função, ó, é elevado a t. Perfeito? Vamos lá. Agora, não sei se você está lembrado, mas e elevado a menos st vezes e elevado a t não é a mesma coisa que e elevado a menos st mais t? Alguma dúvida aí? Posso colocar o menos t em evidência? Estou colocando menos t em evidência, porque aqui é produto e aqui é produto, né? Estou colocando menos t em evidência. Menos st dividido por menos t dá o s. Menos t mais t dividido por menos t dá menos 1. Alguma dúvida que vai dar isso? Não. Perfeito. Então, vamos apagar e prosseguir. Olha aí. Então, é esse limite que a gente vai ter que calcular, né? Então, olha só. Esse cara aqui é a constante, né? Esse cara aqui todinho é a constante. Então, qual a integral disso? A integral disso é menos 1 sobre S menos 1, né? O inverso da derivada de menos S menos 1 t em relação a t. Aí repete a exponencial, menos S menos 1 t. A integral é isso. Perfeito? Tá ok? Ok. Sem nenhum equívoco, né? Oi? Alguma pergunta? Eu respondi ok, professor. Ah, tá, beleza. Então vamos lá. Agora eu vou substituir aqui o B, né? Quando eu substituir o B, a primeira parcela vai ser isso aqui tudo, em vez de ter aqui o B, né? E na segunda, quando eu substituir o zero, menos S menos 1 vezes zero vai dar zero. E elevado a zero é 1. Aí, como é menos isso aqui, menos com menos mais. Vai dar 1 sobre S menos 1. Perfeito? Olha só. A gente fez a análise anteriormente para E elevado a menos SB, né? Aí a gente olhava o S quando era menor que zero, o S igual a zero e o S maior que zero. O princípio aqui é o mesmo. Só que em vez de ser o S, agora é esse cara aqui, ó. O S menos 1. Tá certo? Se a gente olhar para o S menos 1, as conclusões serão exatamente a mesma. A gente vai ver, ó, que para o S menos 1 menor que zero, o limite não existe. Tá certo? O limite não existe. Para S menos 1 igual a zero, o limite também não existe. E a análise é a mesma. Não é diferente. Então, não vou fazer de novo. Tá certo? A diferença é que, em vez de ser no S, é no S menos 1. Outra coisa, a gente sabe que S menos 1 menor que zero é a mesma coisa que S menor que 1. A gente sabe que S menos 1 igual a zero, a gente sabe que é a mesma coisa que S igual a 1. Qual é a conclusão? Que para S menor que 1 e para S igual a 1, o limite não existe. Então, eu tenho que fazer o estudo para S menos 1 maior que zero. Mas é o mesmo que para esse aqui, né? Ó.
Aí a gente sabe que o limite existe para S menos 1 maior que zero, e o limite vai dar exatamente zero. Como esse aqui é constante, ele repete. Perfeito? Só que S menos 1 maior que zero é S maior que 1. Perfeito? Então, ó, eu vou dizer, ó, o resultado disso é 1 sobre S menos 1, desde que o S seja maior que 1, que é onde S menos 1 é positivo, é onde vai funcionar. Tá certo? Que é o mesmo que antes, que funcionava só onde o S era maior que zero, onde o S era positivo. Como agora eu mudei de S para S menos 1, então funciona onde o S menos 1 é positivo. Mas o S menos 1 é positivo se o S for maior que 1. Perfeito? Então, a análise é exatamente a mesma, não muda nada. Então, o resultado é esse, desde que o S seja maior que 1. Tá certo? Essa exponencial ela é importante. Ela vai, mais tarde, ter uma propriedade fundamental para você resolver algumas transformadas um pouco mais complexas. A gente está vendo só as simples, só das funções básicas. Mas aí eu vou somar a função, multiplicar a função e vou querer saber qual é a transformada delas, das que forem possíveis, né? Claro. Tá certo? Então, já que a gente viu da exponencial simples, vamos ver o caso geral agora? O caso de E elevado a t, onde o A é um número real, tá certo? Ih, minha Nossa Senhora, apareceu um E aqui. Esse E aqui não existe, não. Isso deve ser problema da digitação, né? Então, vamos lá. Calcular a transformada de E elevado a t. Então, aqui, ó, vai ser mais ou menos uma repetição do que a gente viu. Né? Ó, o coeficiente antes, aqui era 1. Agora é o A. Então, onde tinha 1 na resolução anterior, vai entrar o A, né? Por quê? Quando eu calcular a transformada de E elevado a t, né? Vou substituir aí, ó. Vai ficar similar ao anterior. Só que no anterior era S menos 1. Então, vale tudo de antes. Só que em vez de ser para S maior, menor, igual a 1, né? Vai ser para maior, menor, igual a A. Então, eu nem vou fazer análise, já vou colocar o resultado direto, tá certo? A integral é similar, como vocês estão vendo, né? Só mudou onde tinha o 1, agora é o A, porque é o coeficiente do t, né? Ó. Então, o resultado vai ser esse aqui, desde que o S seja maior que o A. Como antes era maior que 1, como o coeficiente do t agora, lá na exponencial, é o A, é para S maior que A. Então, a transformada de Laplace de E elevado a t é igual a 1 sobre S menos A, desde que o S seja maior que A. Alguma pergunta até aqui? Não, senhor. Tá, então vamos seguir. Agora, vamos num negócio aí que é um pouquinho mais complicado. Determine a transformada de Laplace da função ft igual a seno de at. Ó. Não foi nem só para o seno de t, já fui direto para o caso um pouco mais geral, né? Ó. O seno de at, né? Onde o a é um número real e o t é maior ou igual a zero. Tá certo? Então, aplicar a definição. Não tem outro caminho, né? Olha aí. Fs é a função que é a solução, que é a transformada do seno de at. Substituindo na definição, vou ter E elevado a menos st, né? Ó. E aqui, na definição do caso geral, entrou a função onde a gente vai calcular a transformada, tá certo? E agora? Como é que resolve essa integral? Perfeito? Eu vou tirar essa imagem aí para ficar um pouco mais de espaço para que eu possa resolver. Então, eu vou resolver a seguinte integral, né? Ó, a integral de E elevado a menos st seno at dt. Perfeito? Como resolve essa integral? De novo, por parte, né? Ó, eu vou dizer que o U é igual a E elevado a menos st e o dv é igual a seno de at dt. Perfeito? Bom, aqui deriva, né? Vai dar du igual a menos s elevado a menos st dt. Por quê? A derivada da exponencial é ela mesma, como o expoente não é simples,
é uma outra função, eu preciso derivá-la. A derivada de menos st em relação a t é menos s. Perfeito? E aqui, ó, é só integrar. A integral do seno é menos o cosseno do ângulo, só que o ângulo não é simples, né? Ó, de novo, o ângulo é uma função composta, então tem que dividir pela derivada desse ângulo. A derivada de AT é A. Perfeito? Então é isso. Tá ok? Então vamos lá. Então a integral é o V menos integral de V du. Esse é o resultado da integração por partes, né? Ó, o V. Então preciso multiplicar o U pelo V. Então vai dar menos exponencial de menos st sobre A cosseno AT. Aí menos integral de V du. Olha, o du é esse e o V é esse. Ó, o menos S e o menos 1 sobre A são constantes. Perfeito? A gente não integra, então já vou colocar fora. Como é uma multiplicação, vai ficar S sobre A. Como eu tenho que multiplicá-los, menos com menos é mais. Com o menos que já estava aqui, continua menos. E o que fica dentro da integral? As funções, né? Ó. E elevado a menos st dt e o cosseno de AT. Então, vai ficar E elevado a menos st cosseno de AT dt. Aí, o que é que você observa? É similar à inicial, só que mudou de seno para cosseno. Então, tem que resolver do mesmo jeito, né? Por parte. Então, vou pegar ela lá e resolver só ela. Exponencial menos st cosseno de AT dt. De novo, o U é menos st, então não vai mudar. O du é menos s elevado a menos st dt. E o dv é cosseno AT, aqui mudou, né? dt. Perfeito? Aí você integra. Quando integrar esse e integrar esse, a integral de dv é o v, e a integral do cosseno, exatamente como no anterior, só que a integral do cosseno é seno. 1 sobre A seno de AT. Aí, de novo, deixa eu só apagar isso aqui, que está atrapalhando. Ficou muito amontoado por causa disso aqui, né? Então, agora é só fazer a substituição. Não vou escrever de novo, né, a fórmula da integração por partes, já está ali em cima. Então, eu vou só olhar para lá, né? É UV, então vai ficar exponencial menos ST sobre A, seno AT, né, ó. Aqui o U, né, ó. E aqui o V, tá certo? Aí menos da fórmula, integral. Aí V du. O V é esse, o du é esse. Aí, como é menos aqui e aqui é mais, menos com mais é menos, com esse menos dá mais. Tá certo? Aí o S e 1 sobre A são constantes, então eu posso tirar da integral. Então, ficam só as funções lá dentro da integral. Menos ST, seno, AT, dt. Aí eu vou terminar aqui minhas continhas. Então, vai ficar menos E elevado a menos ST sobre A, mais cosseno, mais não. Mais não. É vezes, né? Ó, tô olhando para de cima, já volto para essa. Só um minuto. Então, vai dar cosseno AT menos S sobre A. Agora sim, ó. Essa integral foi resolvida aqui, só que quando eu resolvi, deu outro problema. Apareceu de novo uma integral que deveria ser por parte, mas eu observo que ela é igual à integral inicial. Quando ela voltar para a integral inicial, aí eu paro, não faço mais, eu pego o resultado e coloco aqui dentro. Então, o resultado dessa integral aqui, né, ó, que está aqui, perfeito? Eu vou escrever dentro do parêntese, né? Menos S sobre A vezes a integral, que é
E elevado a menos ST sobre A, seno AT, tá certo? Mais S sobre A, integral de E elevado a menos ST, seno de AT dt. Perfeito? Observe aí, olhe direitinho enquanto eu apago. Só um minuto que eu já vou tirar esses quadros da frente. Então, enquanto eu apago aqui, ó, para continuar o resultado, veja aí, ó, eu integrei de novo, aí apareceu novamente a integral inicial. Aí, se você for continuar, vai ficar alternando, né? Então, como voltou para a integral inicial, você para. Tá certo? E agora sim, a gente vai continuar. Tá ok? Agora a gente vai continuar. Então, vai ficar a integral de E elevado a menos ST seno AT dt é igual a menos E elevado a menos ST sobre A, cosseno AT, menos. Agora aqui eu já vou multiplicar, né? Ó. Menos S sobre A vai dar menos S exponencial de menos ST sobre A ao quadrado, seno T, seno AT. Aí, quando eu multiplicar menos SA vezes essa outra parcela, vai ficar menos S ao quadrado sobre A ao quadrado, integral de E elevado a menos ST seno de AT dt. Qual o próximo passo? Aí eu vou pegar esse cara aqui, ó, todinho, e passar para o primeiro membro, porque ele é igual a esse, porque é o que eu estou procurando. Então, eu coloco tudo no primeiro membro. Então, em vez de menos, ele está menos, aí vai virar aqui mais, tá certo? Aí eu posso colocar a integral em evidência e ficar assim, ó. 1 mais S ao quadrado sobre A ao quadrado, vezes a integral de E elevado a menos ST seno de AT dt. Olha só, quando eu passo para cá, ele fica positivo. Aí eu coloco a integral em evidência, tá certo? A integral dividido pela integral dá 1. Esse aqui que está mais S ao quadrado, que está no primeiro membro, vezes a integral dividido pela integral, então sobra só mais S ao quadrado sobre A ao quadrado. Aí fica assim. Aí o segundo membro, não mexi, ele permanece, né? Vai ficar menos E elevado a menos ST sobre A, cosseno AT, menos S elevado a menos ST sobre A ao quadrado, seno AT. Não vou colocar a constante ainda, porque infelizmente ainda não terminei, né? Eu vou cuidar de apagar esse negócio aqui, ó. Então, enquanto eu estou apagando, analise aí, ó, direitinho. Verifique se foi tudo compreendido. Eu estou fazendo bem devagar, que é para você interromper se houver alguma dúvida, né? Tá certo? Tá, agora eu vou apagar esse aqui, tá? Mas acho que eu apaguei demais, que eu podia ter aproveitado alguma coisa, né? Mas vamos lá, agora já foi. Então, nosso resultado tem que ser a integral de elevado a menos ST seno de AT dt. É isso que eu quero achar. Então, como aqui está multiplicando, ó, eu tenho que passar esse cara para cá dividindo, né? Ó. Antes de passar dividindo, ó, eu vou fazer essa soma aqui. Vai dar S ao quadrado mais A ao quadrado sobre A ao quadrado, né? Vai ficar A ao quadrado vezes 1 é A ao quadrado, mais S ao quadrado. Só coloquei aqui
mudando a ordem das parcelas. Não tem problema, porque não altera a soma. Sobre o A ao quadrado, tá certo? Aí, esse cara aqui, que é esse que está multiplicando, ele passa dividindo. Quando eu passo dividindo, para ele ir para o numerador, é só inverter. Então, vai ficar assim, ó. A ao quadrado sobre S ao quadrado mais A ao quadrado, porque ele vai passar dividindo, aí para levar para o numerador é só inverter. Aí, vezes menos E elevado a menos ST sobre A, cosseno AT, perfeito? Menos E elevado a menos ST, faltou S, sobre A ao quadrado, vezes seno AT. Perfeito? E agora eu vou apagar esse final aqui, né? Já não vou mais precisar dele. Porque como ele divide tudo, quando eu passei, né? Então ele também multiplica tudo quando eu levar para cima, né? Quando eu levar para o numerador, perfeito? Então, vamos lá. Continuando. Tá certo? Agora eu vou multiplicar, né? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Menos. Quando eu multiplicar esse por esse, este A cancela. Então fica só um A. A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado vezes exponencial menos ST cosseno AT. Menos. Mais com menos é menos. Aí, de novo, quando eu multiplicar esse por esse aqui, por essa fração, ó, eu vou cancelar o A ao quadrado com A ao quadrado e vai ficar só esse S no numerador. S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. A exponencial, né? Eu estou tirando ali de junto, mas é indiferente, porque isso é produto, né? Aí mais a constante, porque agora acabou. Então, o resultado dessa integral é esse aqui. Ó. Você pode derivar, que vai dar exatamente a mesma coisa. Tá certo? Agora eu vou apagar aquela parte de cima, né? Tá? E agora eu vou calcular o limite, né? Resolvi a integral, então vou aplicar para resolver a integral imprópria, né? Com o limite. Perfeito? Olha aí. Vai ser essa integral imprópria. Eu não vou nem apagar ainda, só para você ver que vai dar a mesma coisa. Menos A vezes E elevado a menos ST, S ao quadrado mais A ao quadrado, cosseno AT, menos S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado, S E elevado a menos ST, seno de AT, não precisa colocar a constante, né? Perfeito? Então, é isso daí. Tá? Aí, próximo passo. Repetir aqui o que estava antes. Agora eu vou substituir, ó. No lugar do T, ó, tanto aqui. Deixa eu só colocar aqui o ponteiro. Tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, vou substituir primeiro o B e depois o zero. Quando eu substituir o B, ó, vai ficar assim, né? Ó. A exponencial menos SB, tá aqui, ó, cosseno AB, S ao quadrado mais A ao quadrado, menos S, menos ST, no caso B, S ao quadrado mais A ao quadrado, seno AB. Aí, ó, aí teria que ficar menos, aí abre parêntese, substituindo o zero. Quando a gente colocar o zero aqui, né, ó, esse aqui vai dar 1, cosseno de A vezes zero é cosseno de zero, que é 1, e o resultado vai ser menos A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Tá certo? Aí menos. Colocando o zero aqui e aqui, ó, esse dá zero, e esse zero vezes qualquer coisa vai dar zero, então o resultado fica só esse. Aí menos com menos mais, ó. Tá aqui o resultado, né? Ó. Tá certo? Então aqui foi só para não parar. Tá bom? Agora eu preciso calcular o limite. Agora eu não posso mais usar os resultados de antes, né? Ó. Porque as parcelas são completamente diferentes, né? Tá ok? Aí, se fosse só essa parte aqui, né, ó, sem o cosseno, a gente faria a mesma análise, né? Ó, por quê? Ó? A gente sabe que quando S é maior que zero ou quando S é igual a zero, esses limites aqui, ó, não existem. Perfeito? Tá ok? Aí a análise seria, e quando S é menor que zero? Melhor, quando S é maior que zero, será que existe? Aí a gente sabe que quando S é maior que zero, esse aqui, ó, claramente dá zero.
e esse aqui também. A gente sabe que vai para zero, porque é aquela mesma análise de antes. Mas o problema é que isto aqui não é zero. Tá certo? Aí você pode dizer, mas que problema dá isso? Olha só. Se eu calcular o limite, quando x tende a infinito de 1 sobre x, alguma dúvida que isso é zero? Se eu calcular o limite, quando x tende a infinito de x, isso aqui vai dar infinito, obviamente, não é verdade? Agora, vamos calcular o limite do produto. Eu estou só tentando explicar por que eu tenho que analisar, mesmo sabendo que esse zero e esse aqui não sendo zero, porque isso aqui não vai dar zero, né? Quando b vai para infinito. Perfeito? Porque, olha só, eu tenho essa função 1 sobre x que o limite é zero, essa função que é o próprio x que o limite é infinito. Mas se eu for calcular o produto das duas, quanto é que vai dar esse limite? Professor, Oi. eu quero falar besteira aqui, mas eu lembro de um teorema que fala Olha aí a besteira. se você tem um produto, né, onde uma das funções, o limite dela é zero, então o produto vai ser zero também, correto? Eu lembro Não. que é assim. Eu estou te mostrando aqui que não. Tá bom. Essa aqui vai para zero, não vai para zero? Concorda? Isso daí vai E essa aqui vai para infinito, não vai? Vou multiplicar as duas para calcular o limite para a mesma coisa. Ó. Isso aqui não vai dar o limite quando x tende a infinito. Quanto é que é 1 vezes x? 1 sobre x vezes x? Diz aí para mim. 1, professor, 1. E qual é o limite aqui? É 1. Tu tá vendo? Ó? Essa vai para zero e essa não vai para zero. E o limite não dá zero, ó, dá 1. Entendeu? Limite não é uma coisa fácil. Limite é algo que a intuição pode enganar. Tá certo? Mas e qual é o teorema que fala isso? Eu não sei se Não tem esse teorema. Tem um outro que é parecido com esse. é Entendeu? parecido. Que é esse que eu vou usar. Né? Então tá, temos o nosso problema. Sabemos que quando S é maior que zero, isso aqui vai para zero e isso aqui vai para zero. Mas isso aqui, ó, não vai para zero. Isso aqui é diferente de zero. Aí você pode pensar, ora, uma coisa que vai para zero com uma coisa que não é zero, então o limite seria zero, né? Acabei de mostrar que isso não acontece, não é verdade? Mas tem um limite que nos ajuda. Tem os casos especiais que funcionam o que a gente quer. Olha só, esse teorema aqui, ó. Sejam f e g duas funções tais que o limite da f, quando x tende a A, é zero, e a g é limitada. Você sabe o que é uma função limitada? Lembra? Uma função... Hã? Eu ia falar que é uma função que, explicando bem de uma forma bem simples, né? É uma função que a partir de determinado elemento do conjunto domínio vai resultar somente o mesmo elemento do conjunto imagem. Não. Essa aí tem um pedaço dela que é limitada, mas é muito mais geral que isso. Uma função é limitada quando ela fica entre dois valores, digamos A e B. Significa isso? Não é a mesma coisa. Porque tu falou que era uma função constante. Essa aqui não precisa ser constante, entendeu? Não quis dizer constante. Quis dizer que a partir Você quis dizer constante sim, porque você falou que a imagem era sempre a mesma. Não, a partir de um certo. Pois é, se a imagem é sempre a mesma a partir de um certo ela é constante. Perfeito? E não é o caso. O que eu estou te dizendo é o seguinte, eu vou tentar desenhar aqui um gráfico que simboliza isso, tá certo? Ó, aqui está o B e aqui está o A. A reta Y é igual a B, tu concorda que seria esse pontilhado? E a reta Y é igual a esse pontilhado? O que é uma função limitada? É que o gráfico dela vai sempre ficar aqui dentro, ó. Não vai sair, não vai ultrapassar, entendeu? Vai ficar sempre nessa faixa entre o A e o B, ou seja, todas as imagens são maiores que A, mas sempre são menores que B. Não precisa ser constante, entendeu? Ela pode tomar pontos diferentes, mesmo que... Pois é, entendeu a diferença? Ela só precisa estar numa faixa, entendeu? Ela não precisa ser assim. Tu dissesse o seguinte,
que pode ser que ela seja qualquer coisa para cá, mas a partir de um certo momento ela vai ser sempre isso aqui dentro, constante, não é? E não é isso, ela não precisa ser constante, ela só precisa estar aqui dentro, sempre. Não pode ter nenhum valor no domínio que a imagem esteja fora dessa faixa. Entendeu? Porque o gráfico dela vai estar sempre aqui dentro. E isso que é uma função limitada. Tá ok? Ficou claro agora? Ficou, professor. Tá. Então, ó, se tu tem uma função que o limite dela é zero e uma outra que é limitada, quando tu fores calcular o limite do produto, então ele existe. E mais, ele dá sempre igual a zero. Então, ó, não pode ser para uma função qualquer. Lembra do nosso exemplo aqui, ó? O nosso exemplo que eu tinha... eu apaguei, né? 1 sobre x vezes x. Quando x tende a zero. Pois é. Ó, a função f de x igual a x não é limitada, porque quando x tende a infinito, o resultado é infinito. Então, ela não fica entre valores. Por qualquer valor que tu... Não, 1 milhão é maior do que ela. Não é, porque ela vai para infinito, ela fica maior que 1 milhão. Entendeu? Ela não é limitada. Entendido isso? Sim. É por isso que o limite dá problema. Mas se a função for limitada, aí aquela tua afirmação vale. Se a função for limitada, tá certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso caso. Opa, vamos voltar para o nosso caso, né? Tá, aí o nosso caso é esse aqui, né? Vamos ver se isso se aplica aqui, tá legal? Então, eu não vou nem fazer a análise. Eu já sei que isso aqui vai para zero. Ó, só isso aqui, ó. Eu sei que isso aqui também vai para zero. Agora, o que eu posso falar sobre o cosseno de A vezes B quando o B tende a infinito? O que eu sei sobre ele? Ele é uma função limitada. Oi? Cosseno é uma função limitada. Pois é, não interessa quem é o B. O maior valor que o cosseno dá é 1. E o menor é? Menos 1. Então, ela é limitada. Perfeito? E aí, o que a gente quer acontece. Essa aqui vai para zero, quando S é maior que zero, vezes uma função limitada. Então, o produto todinho, né, ó, vai dar zero. E o seno? É igual, mesma coisa. É a mesma coisa. O menor valor do seno é menos 1 e o maior é 1. Então, eu posso aplicar o mesmo teorema e essa aqui todinha também vai para zero. Perfeito? E o resultado vai ficar A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Perfeito? Então, tá aqui, ó. E o resultado é esse, desde que o S seja maior que zero. Tá perfeito? Agora fechou, né? Então, essa é a transformada da função seno de AT, né? Aí, como é que você usa isso? É simples, né? Se eu perguntar qual é a transformada da função seno de T? Muito fácil, professor. 1 sobre S ao quadrado mais 1. Qual é a transformada da função seno de 3t? Fácil, professor. 3 sobre S ao quadrado mais 9. Perfeito? É isso que você vai fazer. E você só vai usar isso para resolver as equações diferenciais, né? Você não vai usar integral nem nada, porque a gente já está usando para achar os resultados que a gente vai utilizar lá. Tá ok? Então vamos lá. Agora vamos fazer a mesma coisa, mas para o cosseno. Tá certo? Cosseno de AT. Então, seguindo a definição, né? A transformada do cosseno de AT é a função na variável S, que é a integral de 0 até infinito, de E elevado a menos ST, cosseno de AT dt. Tá ok? Aí, olha só. Então, substituindo, fazendo o limite, né? Aí, novamente, como é que eu vou resolver essa integral? Do mesmo jeito que eu fiz a outra. Claro que o resultado vai ser um pouquinho diferente, né? O resultado vai ser esse aqui, ó. A é elevado a menos ST, S ao quadrado, seno de AT, menos S, A menos ST, S ao quadrado, mais A ao quadrado, cosseno de AT. Você percebeu a mudança? Aqui ficou positivo, na outra era negativo, tá certo? Outra coisa, na outra aqui era cosseno, agora é seno, na outra aqui é seno e agora é cosseno. Perfeito? Então é isso. E agora vamos substituir o B, né? E o zero.
Esse é o próximo passo, substituir o b e o zero. Quando eu substituir o b e o zero, né, ó, aqui vai ficar a exponencial menos SB, seno AB, menos S, menos SB, cosseno AB. Aí, quando eu substituir o zero, ó, vai ficar A vezes zero é zero, seno de zero é zero. Isso aqui desaparece. Menos S vezes zero é zero. S vezes exponencial elevado a zero, dá o S. Tá aqui, né? Ó. Tá aqui o S. Cosseno A vezes zero é zero, cosseno de zero é 1. Aí é menos isso, né? Ó, menos com menos dá mais. Perfeito? Aí, ó, veja que as funções são exatamente as mesmas, não são? Então, pelo mesmo motivo de antes, esse vai para zero e esse vai para zero quando o S for positivo. Tá certo? E a nota transformada vai ser S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado quando S for maior que zero. Essa é a transformada de Laplace da função cosseno de AT. Perfeito? Então, olha só. É claro que a gente viu aqui, ó, as funções básicas para calcular a transformada de Laplace, tá certo? Mas veja bem, a gente vai calcular de somas, de produtos e tudo, né? Mas isso requer mais detalhamento, mais coisinhas. Outra coisa, para calcular de soma, a gente tem que observar algumas propriedades que a transformada tem, tá certo? Do produto, vai ser transformado, vai ser propriedades, vai ser resolver integral mesmo, não vai ter jeito. Mas da soma, não, a gente só vai usar as propriedades inerentes à transformada que advém, né, das propriedades da integral. Perfeito? E era isso que eu queria conversar com vocês hoje, meus queridos colegas. Certo?